investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz, no Spotify e aqui no YouTube. Conheci nossa entrevistada desta semana na adolescência, quando estudamos juntos no Colégio São Luís. Ali, já era possível notar que aquela aluna tinha um futuro promissor. Muito dedicada aos estudos, estava sempre entre as melhores da classe e nutria uma paixão especial pela arte. Era bailarina e tocava violão nas missas do colégio. Mas não passava na minha cabeça que um dia ela viria a ingressar no mundo da política. Nem na dela. Conversei com a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. A parlamentar foi eleita já no primeiro pleito em que se candidatou e no seu primeiro mandato foi muito bem avaliada, com 100% de presença e a aprovação de projetos de grande importância, como o que regulamentou a telemedicina depois da pandemia. Falamos sobre sua trajetória, os projetos que se envolveram nas áreas de saúde, educação e contra a corrupção, sua visão sobre o liberalismo e a decisão do Partido Novo de abrir mão do fundão eleitoral. Confira os principais trechos da entrevista. Eu vou começar relembrando lá da nossa adolescência no Colégio São Luís, anos que a gente recorda com muito carinho. Eu lembro que você era super disciplinada, já nutria aí uma paixão pela cultura, era bailarina, tocava violão, estava sempre entre as melhores alunas da classe. Como é que essa semente plantada lá atrás influenciou na tua carreira e como é que foi tua jornada até ingressar na política? Aliás, o que te levou para a política, deputado? Olha, primeiro que eu estou muito feliz de você relembrar esse período nosso, esse período da nossa infância, da nossa adolescência, que com certeza fez muita diferença na minha vida, e eu acho que essa decisão de ser política, a sementinha foi plantada lá, com toda certeza. Eu tenho pé nas artes, você sabe, você falou, então, eu era bailarina clássica, eu digo era, eu ainda tento ser, mas o corpo e a idade já não permitem. Tocava violão nas missas, nas igrejas, pianista também, então isso era uma coisa muito forte, mas eu acho que o São Luís, primeiro, nos deu essa visão humana de olhar o outro. Eu lembro de muitas cenas e muitos momentos, inclusive com você, que a gente fazia visitas, ia lá, esse olhar para o próximo. Eu acho que entrar na política tem a ver com isso, você querer servir, você querer melhorar a vida das pessoas, você querer mudar uma realidade de pessoas que às vezes não têm voz, então eu acho que existe essa questão de você representar pessoas que não têm voz, né? Agora, eu acho que também um outro ponto que eu acho bacana, que de vez em quando eu falo, nossa, como é que eu aguento isso? O fato de ser bailarina também, você sabe que a gente sofre, né? Agora as bailarinas de hoje até que estão mais tranquilas, porque elas têm protetores de pés, tem uma coisa muito mais elaborada. Mas eu sou de uma época onde a gente tinha que enfaixar dedo por dedo, tudo ficava em carne viva. A gente sofria, então a gente era disciplinada, fazia as coisas, aguentava a dor, aguentava sofrimento, aguentava tudo sorrindo. Então eu acho que tem muito a ver com isso. E entrar na política, juntando São Luís com as questões assim de disciplina, e de olhar para o próximo também, e buscar esse bem comum que a gente não enxerga hoje mais na política, né? E é triste ver isso, é que eu estava muito indignada, eu estava muito brava, eu estava muito revoltada, eu estava, assim, olhava para aqueles políticos, eu ficava assim, pelo amor de Deus, que vergonha de morar nesse país, que vergonha de ter esses políticos que não representam ninguém, que vergonha. Então, eu estava, assim, numa indignação tão grande que eu falava assim, ou eu levanto, né, e faço alguma coisa, vou lá e faço, tento mudar essa realidade, ou então eu não vou conseguir viver aqui, né? Porque eu estava realmente indignada. E uma coisa interessante que eu gosto de falar é que, até então, eu não tinha participação política nenhuma, né? Eu era um zero à esquerda política, eu digo isso e faço até uma meia-culpa, porque eu sei que o que está acontecendo hoje, eu fico pensando, e se eu tivesse acordado há 30 anos atrás, será que a realidade seria diferente? Né? Então, eu estou tentando recuperar um tempo perdido, de um tempo precioso que eu acho que a minha geração, a nossa geração, ou eu vou falar por mim, né? Porque acho que você sempre foi mais engajado do que eu, o tempo passou e eu acho que eu deixei as coisas rolarem. E quando você vê o resultado da não atitude, do não ir, do não participar, eu me sinto culpada. Eu falo, não, eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Foi incrível que já na tua primeira eleição você já emplacou como deputada federal.
foi avaliada, é avaliada como uma das melhores deputadas federais, parece que tem 100% de presença, né? Que projetos que você apresentou que foram aprovados e que você destacaria aí nesse seu primeiro mandato? Então, um privilégio também, né? Porque dizem que os deputados entram aqui, às vezes passam 1 mandato, 2 mandatos, não aprovam nada, né? Tem até uma pessoa famosa que passou 7 mandatos aqui, nunca aprovou nada, mas, que é o nosso presidente, mas assim. Então, eu tive um privilégio, porque eu fui primeiro para uma comissão que eu jamais iria, isso que é o mais engraçado, eu acho que isso está muito no meu espírito empreendedor, porque eu nunca fui da saúde, nunca trabalhei na área da saúde, ninguém na minha família está na área da saúde, né? Assim como também não está na política. E a questão é que todos do Novo são reformistas, são empreendedores, querem melhorar o ambiente de negócio, e todo mundo queria ir para o mesmo lugar, para as mesmas comissões. E a Comissão de Saúde, que é uma comissão assim, tão importante, de um pilar tão importante, principalmente para melhorar a vida das pessoas, né, principalmente porque a gente tem um SUS, né, que até dá dignidade para a nossa população, um olhou para a cara do outro e falou assim, mas quem vai na comissão de saúde? A gente não pode deixar a comissão de saúde sem ninguém. E eu falei, né, tá bom, vou eu. E foi muito bacana, porque chega uma administradora na comissão de saúde, na comissão do coronavírus, o olhar é completamente diferente, né? Porque lá tem muitos médicos, tem enfermeiro, tem médico, tem tudo que é profissional de saúde. E eu entrei na comissão de saúde e emplaquei minhas leis, elas estão voltadas, elas são ou ligadas à saúde, aliás, eu acho que eu tenho lei para tudo, mas quando eu entrei na comissão de saúde, 1 ano depois estourou a pandemia, e eu logo protocolei o projeto da telemedicina, que, aliás, a comissão tinha muita resistência, os médicos tinham muita resistência, porque quando eu entrei aqui, meu primeiro dia no plenário, eu vi um monte de médico ali caçando uma resolução do Conselho Federal de Medicina para abolir a telemedicina. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, mas como assim? É a única coisa que vai tornar o SUS sustentável, é a única coisa que vai fazer a diferença para as pessoas não ficarem 1 ano na fila, 2 anos na fila, esperando um exame que nunca vem, aquelas coisas que a gente vê, né? Que precisa melhorar. Né, porque ia dar acesso a quem não tem, eu acho que essa que é a grande questão. E no final, a pandemia, eu consegui aprovar não só a lei da telemedicina durante a pandemia, como também outras leis que valorizavam os profissionais de saúde, aquela época que enfermeiros e os profissionais de saúde não tinham máscara, não tinham luvas, não tinham nada, aquele começo de pandemia que foi um terror. Então, outro que autorizava importação de equipamentos e de medicamentos de uma maneira mais ágil, e outras de fundos. Além disso, além das 4 leis que foram sancionadas, eu tenho 5 projetos de lei que já foram aprovados aqui, que estão no Senado, né? Um de corrupção, outro da educação como atividade essencial, e outros projetos. E a telemedicina permanente, que já está lá também, eu estou esperando aprovar. E por aí vai. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. É um projeto essencial e que veio para ficar, né, deputada? Inclusive, eu estou aqui em Ubatuba e o meu médico está brigando comigo, porque ele falou, a próxima consulta você vem presencial, porque eu nunca mais fui meu cardiologista, que é o que meu cardiologista e clínica geral, que acaba cuidando de tudo de mim. E ele falou, eu falei, mas deputado, o médico, doutor, eu tô em Ubatuba, eu não vou subir para São Paulo só para fazer uma consulta contigo, né? E fizemos aqui, basicamente, tão simples quanto pelo WhatsApp. Então a gente sente o impacto na nossa vida e lógico que é super importante ter um contato pessoal com o médico, ele precisa em certas situações, mas consultas de rotina, eu acho que inclusive na saúde pública, né, diminui as filas, facilita para o paciente, enfim, acelera o processo. E, na verdade, é mais uma alternativa, né? Porque você não está obrigando ninguém a fazer nada, isso é uma escolha. Que nem você falou, eu pedi para o médico fazer virtual. Eu peço para a minha médica fazer virtual, mas o médico também tem autonomia, falar, mocinha, vem aqui, eu quero. A minha otorrino se recusa, fala, não, eu quero enfiar umas coisas em você. Ela precisa te examinar. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, mas dá uma alternativa, isso é muito bom. E como é que foi a sensação de ter seu primeiro projeto aprovado na Câmara? O que você Olha, sentiu? e assim, e foi muito rápido, assim, foi até um susto. Eu falei, como assim, já? Porque eu protocolei, 1 mês depois já era lei, já tinha passado tal. Assim, é uma sensação quando o projeto é relevante, né? Porque tem os projetos que a gente não tem grande impacto, mas esse, no caso da telemedicina, onde você acha uma super resistência, e você vê que
você fez alguma coisa que pode salvar vidas, que pode melhorar a vida das pessoas, que pode fazer com que as pessoas tivessem o conforto das suas casas, não corresse risco, é uma sensação maravilhosa, né? E eu não posso também deixar de falar que aqui, Alan, ninguém faz nada sozinho, né? Eu brinco, eu falo assim, eu sou autora tal, mas, gente, eu tive muito apoio, eu tenho vários coautores de vários partidos, inclusive na Comissão da Saúde, quando eu ia protocolar o projeto, eu fiz todo mundo da comissão assinar. Então, se você pegar o projeto da pandemia, né, tem de deputado do PT ao PSL que é coautor comigo. Eu falei, não, todo mundo aqui da comissão vai ser coautor também. Então, e depois, ao longo do processo, eles experimentaram também. Então, é uma construção coletiva, querendo ou não. Aqui, ninguém faz e acontece sozinho. Ou é um coletivo, ou não existe, entendeu? Isso quer fazer política, né, deputada? Pois é. Saber se aliar aos contrários também, né? Também. E já que falamos de partidos, o Partido Novo, ele foi fundado há 11 anos, é um partido ainda bastante jovem e que veio trazer uma nova visão para a política brasileira. Te pergunto, o que o Novo tem realmente de novo? Bom, eu adoro essa pergunta, né? O que o Novo tem realmente de novo? Eu acho que, num primeiro momento, eu acho que a gente tem que ir por fases aqui, né? Porque 11 anos já é um caminho, né? A gente não pode falar, foi criado ano passado, o que vocês têm de novo? Mas, num primeiro momento, eu acho que é o respeito ao dinheiro público. Esse é o ponto número 1. A gente adota isso como uma premissa, e uma premissa até muito chata, né? Então, a gente é chato com tudo que tem dinheiro público, porque a gente acha que dinheiro público tem prioridades, né? Saúde, segurança e educação. Isso é prioridade. Quando você faz qualquer coisa, se esses 3 potinhos necessários e essenciais não estão completos e funcionando bem, a gente, por princípio, é contra. Então, a gente aqui discute muito a questão de como usar o dinheiro público de uma maneira correta, se isso é prioritário ou não no nosso país, e basta ver a grande discussão do fundão eleitoral, independente de quem apoia ou não, porque eu vejo alguns partidos que legitimamente falam, não, a gente é a favor do financiamento público, porque na opinião deles dá acesso. Eu sou contra, mas ok, eu entendo o raciocínio. Mas quando você vê que triplicam um fundão eleitoral, que na minha visão não tinha nem que existir, e quando você gasta com campanha política o total muito maior do que 6 ministérios somados, nós temos um problema. Então, eu acho que isso realmente é novo, entendeu? Isso realmente é uma outra maneira de enxergar, porque no fundão eleitoral, o Novo e mais um partido foi contra. Todos os outros, e são 2 partidos pequenos, que ficaram indignados com aquilo. E o outro partido, inclusive, é a favor de fundo eleitoral, só que era contra o aumento em si. Então, eu acho que o que tem realmente de novo é esse respeito em relação ao dinheiro público. A segunda coisa é eleger prioridades. A gente sabe e quer que as prioridades sejam seguidas. E eu acho que a outra coisa que tem realmente de novo, né? Eu vou até inverter sua pergunta, porque o pessoal brinca comigo. Eu até fiz um vídeo outro dia, porque eu fiquei tão assim, eu falei, gente, o Novo ficou velho. Eu falei, é claro, né? 11 anos, o partido vai envelhecendo, mas aqui a gente não faz rachadinha, não tem caso de corrupção. Para mim, ficar velho é isso. As pessoas falam numa narrativa tão vazia, eu falo, explica por que acha que ficou velho. Porque se explicar, a gente até entende. Mas se não, é aquela retórica inútil. Eu queria fazer uma pergunta mais conceitual, que acho que muita gente tem dúvida sobre o que é ser liberal. Na tua visão, o que é ser liberal na prática? Olha, quando a gente... Ser liberal na prática é respeitar e valorizar a liberdade. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de ser liberal, tem até uma discussão muito distorcida, que fala assim, ele só é liberal na economia, não é liberal nos costumes. O ponto não é esse. A questão aqui é valorização da liberdade de uma forma ampla. Liberdade econômica, de atuação, nos costumes, essa questão de respeito ao indivíduo. A gente defende a liberdade, mas assim, e a gente defende a liberdade da menor minoria que é o indivíduo.
A gente defende o cidadão, ele poder fazer escolhas, ele poder ser volitivo nas ações. E é aquela coisa, é claro, mas aí a gente defende uma outra coisa, responsabilização. Porque tem liberdade, mas ele é responsável pelos atos, ele tem que ser responsável e tem que ser responsabilizado. Porque hoje o que a gente vê? As pessoas não são responsabilizadas. Você vê um monte de barbaridade acontecendo e, assim, estou falando assim, desde prefeitos, governadores completamente responsáveis com tudo, que faz o que não pode, parlamentares que aprovam leis que sabem que não vão ser cumpridas e outras barbaridades, e pessoas na rua, né? Você pega, bebe, vai lá e mata uma pessoa, resolve dirigir, mata uma pessoa. Precisa ter responsabilização. Então, a questão do liberalismo entra muito nessa linha. Você é protagonista, você tem liberdade para fazer escolhas em todos os âmbitos da sua vida. E quando a gente pensa na economia propriamente, a gente está falando de livre mercado, de livre concorrência, você não tem um governo no cangote, você deixa as coisas se desenvolverem, porque, assim, interferência de governo e economia é desastre na certa. E se você pega a lista, né, o ranking, tanto das maiores potências, então você vê que quem está bem e no topo do ranking, todos têm liberdade econômica absoluta. Voltando aos teus projetos, você teve uma atuação bem importante aí na pauta também da educação, né? E construiu uma carreira longa como professora de empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas. Como é que a gente garante que o Brasil avança para uma educação de qualidade que realmente coloque o país numa rota mais empreendedora, né? Que não seja tão dependente de commodities, né? Não seja tão dependente do PIB agrícola e que caminhe para a economia da inovação, né? Para a economia não é nem do futuro, é a economia de hoje, né? O que a gente percebe nas mais diversas áreas é uma carência de mão de obra qualificada, especialmente em áreas como ciência e tecnologia. Como é que a gente garante que o Brasil ganhe destaque nessa nova economia sustentada aí pelo ecossistema de startups, a economia da inovação? Então, pois é, assim, eu como professora, eu tenho esse viés, porque tudo, né, existe, assim, a gente sabe que só vai mudar o nosso país e vai melhorar as condições para todos através da educação, e principalmente a educação básica. O que a gente vê, que a gente está falhando nesse quesito, e muito, não é de hoje, né, com política sem continuidade, o que dá certo é destruído, e principalmente com foco errado no ensino superior. Isso é o foco completamente desvirtuado. A prioridade de qualquer país é a educação básica, da formação, e também valorização do ensino técnico, porque é isso que vai colocar a pessoa no mercado de trabalho. Antes as escolas técnicas tinham muita força, muita relevância, e hoje a gente vê que elas perderam isso, né? E a gente pensa, com os desafios tecnológicos, com tanta mudança, essa escola técnica podia ser um super aliado para empreendedorismo, para inovação, porque o que a gente vê hoje é que está faltando mão de obra. Você vai numa escola assim de desenvolvimento de software, de tecnologia, os alunos do primeiro ano já são assediados, já são contratados, muitos saem do país. É uma coisa assim que a gente precisa parar para pensar, para a gente segurar esse jovem aqui, para a gente valorizar esses jovens. Por isso que eu falo que na educação, principalmente, a gente tem que colocar mais o foco na educação básica, que vai dar essa base, e no ensino técnico, que vai permitir que a pessoa se desenvolva, acompanhe as mudanças, né? Porque o ensino superior é importante, mas não é o mais importante. Ainda mais quando ele já chega defasado, porque o que a gente mais vê hoje é gente formada no ensino superior que é analfabeto funcional, que não sabe nem ler nem escrever, isso é uma vergonha. Deputada, e na pauta da corrupção, que sempre foi uma pauta aí, né, que você teve também uma participação, que teve atenta, a gente pode ter esperança de um país menos corrupto? Essa pergunta até dói na alma, né? A gente pode ter esperança. Assim, em linhas gerais, olha, em linhas gerais, eu acho que a gente pode falar de corrupção. Eu tenho esperança, por isso eu estou aqui. Então, já respondi a pergunta para você. Mas a gente sabe que corrupção é uma coisa que ela está enraizada no nosso país. A corrupção é aceita. Né? A prova disso agora é que tem gente que vai votar num presidente que saiu e foi condenado por corrupção.
A prova disso é que tem muitos e muitos políticos e representantes do povo que são comprovadamente corruptos e são reeleitos. Então, eu acho que é uma leniência que o povo precisa acordar, mas a gente sabe que quanto menos escolaridade um país tem, mais corrupção tem e mais tolerância à corrupção tem. A gente também sabe por quê? Porque a corrupção tira dinheiro das áreas essenciais que a gente estava falando, e educação é uma delas. Então, a gente pode ter esperança desde que haja uma consciência que realmente faça com que as pessoas avaliem bem quem que vai colocar, seja mais crítico na hora de eleger alguém, né? E não venda seu voto, não faça essas coisas que a gente sabe que acontece. Porque pautas, por exemplo, tão relevantes para o país, para dar um salto civilizatório, estou falando das duas principais, que é fim do foro privilegiado e prisão após condenação em segunda instância, não andam, não tem interesse do Congresso, não tem. Prisão após condenação em segunda instância, tinha uma comissão especial que foi desmantelada alguns meses atrás. Fim do foro privilegiado está engavetado há 1.200 dias, pronta para plenário, podia votar no mesmo dia, questão assim de 1 horinha, e isso não interessa, porque isso daí é escudo de corrupção, escudo de político corrupto, né? Escudo de empresários corruptos, e por aí vai. Então, eu tenho esperança sim, mas acho que a gente tem um longo caminho, e se a sociedade civil, se a nossa população, as pessoas realmente não mostrarem a que veio fazer esse filtro, isso não vai mudar tão cedo. Para finalizar, deputada, que recado você gostaria de deixar aos brasileiros nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo? Olha, a gente está vivendo um momento desafiador, né? Mas empreendedorismo a gente aprende que toda crise é uma oportunidade, né? Todo momento de crise é um momento de oportunidade, todo momento de crise é um momento que a gente consegue fazer uma transformação, né? Então, o primeiro recado que eu queria deixar, eu quero deixar 2. O primeiro recado que eu quero deixar é que não percam a esperança no país. Eu sou a prova disso, eu estou aqui, eu sou pré-candidata à reeleição, eu acredito no nosso país. Existe gente muito boa no Congresso, eu costumo falar isso. Eu falo, gente, né, eu pensei que Adriana, pensei que eu fosse chegar aqui e encontrar só bandido, só... Não, tem gente muito boa, que entrou agora, que já estava aqui há vários mandatos, em vários partidos. Então, é importante a gente saber que tem gente que está batalhando há muito tempo por isso. E o segundo também recado que eu quero falar é assim, participem da política, né? Participem ativamente da política, porque só pela política a gente consegue mudar essa situação e fazer o bem, e buscar esse bem comum que a gente tanto almeja para o maior número de pessoas. É a única maneira da gente mudar. Então, eu não quero ser candidato. Então, ajude alguém, se engaje em alguma causa, se engaje e ajude alguém a ser eleito, acompanhe o mandato dessa pessoa. Eu tenho várias pessoas que me ajudam no meu mandato, cidadãos comuns, várias entidades da sociedade civil, tem muitos projetos que eu protocolo que nem são meus, que são, olha, né? Por exemplo, eu tenho um pacote de transparência que boa parte dos projetos foram ofertados e pedidos por meio de uma sociedade civil, por meio de uma ONG. Então, é importante essa participação, tá? Para a gente poder fazer essa transformação. No mais, é isso, contem comigo, estou aqui, venham participar da política. E agradeço a você por essa entrevista. Eu que agradeço, deputada. Boa sorte na tua jornada aí, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigada a você. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.